Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é exatamente o dia a dia de um programador. Bora lá? Bom pessoal, se tem uma pergunta que estão mandando muito lá no nosso Instagram, que por sinal, se você não nos segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, o link está aqui na descrição, né? Então ficaria muito honrado se você nos seguisse no Instagram, a gente está sempre tentando soltar um conteúdo de qualidade lá, mas então assim, existe uma pergunta que é muito clássica aparecer no Instagram lá, que é o seguinte: como é exatamente o dia a dia de um programador? Bom pessoal, no vídeo de hoje então a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, mas esse é um vídeo muito importante que eu estava muito afim de fazer, porque eu vejo que hoje em dia existem muitas pessoas querendo vir de outras áreas para a área de programação, né? Então pessoas aí querendo transitar de carreira, ou pessoas que de repente são, sei lá, testers e querem virar programador, pessoas que são designers e querem virar programador, ou seja, mesmo dentro da área de tecnologia, né, tem pessoas interessadas aí a virem para a área de programação especificamente. Então eu queria muito fazer esse vídeo para te ajudar a entender um pouquinho sobre como é o dia a dia, porque mesmo que você já esteja na área de tecnologia, pode ser que o teu trabalho diário seja bem diferente do que é um programador. Bom, um disclaimer muito importante para a gente colocar aqui é que eu vou generalizar um pouquinho, tá? Pode ser que de repente você seja um programador e a tua rotina diária seja muito mais complexa ou muito mais simples do que eu vou falar aqui. O que eu vou explicar um pouquinho aqui, né, o passo a passo quase que a gente vai descrever sobre a rotina de um programador diariamente é baseado na minha experiência, nos meus colegas, no que eu vejo no meu trabalho atual, no que eu vejo no mercado em geral, mas de novo, pode ser que a tua seja um pouco diferente, tá? Bom pessoal, antes de mais nada, eu queria deixar claro 4 coisas para vocês aqui, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre essa rotina diária, eu acho importante a gente mencionar esses itens. O primeiro item é, o programador, pessoal, ele quase nunca trabalha sozinho, tá? Então assim, é muito utópico pensar que, pô, eu vou entrar numa empresa, eu vou de repente criar todo um software do zero, eu vou criar um aplicativo absurdo, eu vou, né, assim, inventar alguma coisa totalmente sozinho. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Geralmente programadores trabalham em grupos, tá? Mesmo em empresas mais pequenas, geralmente tem ali 2 ou 3 pessoas codificando. Então, assim, se você de repente é uma pessoa que queria muito trabalhar 100% sozinho, talvez programação não seja muito a sua área, ou de repente você precisa encontrar uma empresa que tenha aí essa cultura de deixar você sozinho ali resolvendo todos os problemas, tá? Mas a princípio é muito importante que você tenha aí essa skill de trabalhar em grupo, porque isso com certeza vai acontecer. O segundo item que é muito importante a gente falar é que o programador, ele sempre trabalha, né, assim, numa ideia de lista de tarefas pré-estabelecidas. Então, assim, é muito raro, apesar de existir algumas situações, mas é muito raro o programador trabalhar em coisas que vão surgindo do nada, né? Geralmente você tem ali uma lista de tarefas que elas foram pré-definidas, elas foram negociadas, né, com o cliente, com o PO, alguma coisa do tipo. Geralmente já é dado um breve contexto para o programador, o que ele vai fazer, né, sobre o que ele vai fazer algum tempo antes. Então, assim, quase nunca vai ser uma coisa que vai cair do céu, né? Exceto quando é bug, coisas do tipo, mas mesmo assim ainda é negociado. Então, o programador, ele tende a trabalhar num ambiente um pouco mais organizado, tá? Se você, de repente, é uma pessoa que gosta muito desse tipo de trabalho sequencial, mais organizadinho, onde você não vai ficar correndo muito, a programação acaba sendo nesse formato. Beleza? O terceiro item que a gente vai falar agora aqui, pessoal, é sobre a grande importância que o programador dá para o prazo de entrega. Mas eu queria fazer um grande disclaimer aqui, que é a questão da qualidade, tá? Então, assim, o programador, ele preza muito por um prazo de entrega, porque, idealmente, né, ele vai se preocupar com a qualidade da entrega. Então, assim, existe até um meme na área da programação que é falar que a gente não é pasteleiro, né, para ficar mudando tudo ou entregando em 5 minutos. Justamente por quê? Porque fazer software leva tempo, pessoal. Então, assim, você tem que produzir o software, produzir o código, né, junto com o seu time, aquela definição do software pode ir mudando, então você tem que ficar renegociando, você precisa ficar rediscutindo algumas estruturas do seu código, porque de repente uma mudança na regra de negócio pode, assim, desencadear uma mudança gigantesca no teu software, tá? Então é muito importante a questão do prazo. Geralmente, programadores trabalham com um tempo fechado
de horas úteis, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com um time box de 2 semanas. Então eu vou ver o quanto eu consigo entregar dentro dessas 2 semanas. Assim, eu estou falando bem genericamente, tá? E bem resumido, mas só para você entender que o programador não gosta ou assim prefere não fazer as coisas muito na loucura. Odeio. A gente prefere sempre ter prazo para que eu possa entregar com a máxima qualidade possível. Beleza? Vamos para o próximo agora. Já o quarto item que vale muito mencionar agora aqui é que o programador ele quase nunca vai entregar o software e ir embora, né? Então assim, existe sempre esse pós-entrega, que a gente chama geralmente de manutenção, né? De você ficar mantendo a aplicação em produção, monitorando, observando o que está acontecendo. Então um software ele não acaba quando você termina de fazer ele. Por quê? Porque você tem que levar a produção, você tem que ficar monitorando, pode surgir bug. Então existe uma continuidade na criação de software, mesmo depois que ele vai para a produção, tá? Então, assim, isso é muito importante, inclusive. Então, se você achava que terminei o software, estou indo para um outro, né? Isso quase nunca acontece. Existem cenários onde o teu cliente pode te contratar e você faz o software inteiro e depois o cliente assume essa manutenção, né? Essa sustentação, como a gente gosta de falar, do software, mas isso acaba não sendo o comum, né? Não é a regra, é muito mais uma exceção, beleza? Bom pessoal, eu só queria estipular então esses 4 pontos antes da gente falar um pouquinho sobre o dia a dia. Falando agora sobre o dia a dia, eu vou cortar ele aqui em 3 etapas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre pela manhã, a gente vai mencionar a questão da hora do almoço e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a tarde. Pô, Quino, mas eu trabalho numa empresa para Nova Zelândia e eu trabalho de tarde para noite, para madrugada. Tudo bem, então a gente só move um offset aí na sua compreensão, mas por padrão as pessoas trabalham ali, né, horário comercial, então tem essa questão de manhã, hora do almoço e à tarde. Existem casos hoje em dia, como a gente está vivendo uma globalização do trabalho da programação, onde o programador acaba tendo um offset, né, um deslocamento de horário. De repente, eu conheço pessoas que começam a trabalhar 2 horas da tarde, né? Então assim, é só mover um pouquinho o que eu vou falar aqui. Então pessoal, começando pela parte da manhã, geralmente o que um programador ele faz, né? Então assim, quando o programador ele inicia o dia dele, né? Já pensando que ele foi, tomou um café, né? Já conseguiu dar aquela acordada, vai ir trabalhar. Geralmente ele começa então revisando o que ele fez no dia anterior. Então ele começa ali de repente olhando o e-mail, olhando a agenda dele, vendo como que está organizado o dia, dando uma relembrada no que ele estava fazendo, onde de repente ele parou ali na linha de raciocínio daquilo que ele estava construindo. Se ele trabalha com um par, né, na ideia do pair programming ali, geralmente ele vai procurar o par dele, bater um papo, tentar ali sincronizar como que eles estavam pensando o trabalho deles para que isso possa ser retomado, beleza? Bom, um segundo ponto que também acontece na parte da manhã do programador é quando a gente fala ali sobre a questão das cerimônias, né? Então, se o seu time está seguindo ali uma abordagem de ágil, né? Geralmente você pode ter a tua daily, né? A tua reunião diária, onde todo o time se reúne e passa o status das atividades que eles estão fazendo, né? Então, geralmente é o que eu fiz no dia anterior, o que eu pretendo fazer hoje, se eu estou com algum impedimento ou não. Então essa cerimônia costuma acontecer pela manhã, tá? Já vi alguns times em que essa reunião acontece no final do dia, alguns depois do almoço, enfim, cada situação acaba sendo um caso específico, mas o mais comum é que seja bem no começo do dia. E aí, no caso, então, pela manhã, o programador se reúne com o time dele e fala, olha, eu fiz isso, pretendo fazer tal coisa e não estou bloqueado, ou estou bloqueado, caiu o ambiente, sei lá. Mas ele então bate esse papo com o time na parte da manhã. E, por último, mas não menos importante, ele então começa a trabalhar. Aleluia! Sobre esse ponto de trabalhar, pessoal, eu acho muito importante ressaltar um ponto aqui que é o seguinte. Diferente de outras profissões, o programador, ele praticamente nunca fica 8 horas ali programando ininterruptamente como um robô, né? Então assim, eu sei que muitas profissões o pessoal também levanta, vai tomar uma água e tal, mas na programação isso é uma coisa muito importante, tá? Então assim, as empresas que se preocupam com os profissionais, elas quase que já computam que esse profissional não vai render 8 horas, né? Então assim, ela já entende que o profissional vai render ali 6, 5,5, 7. Essa matemática acaba não sendo muito comum, tá? Mas a questão é, existe essa gordurinha ali
que você vai presumir que o teu programador vai levantar, vai tomar um café, vai tomar um suco, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, vai ver um vídeo no YouTube, vai dar uma desopilada, porque assim, é muito utópico pensar que a pessoa vai ficar codificando durante 8 horas, tá? Inclusive, se você trabalha numa empresa que fica te exigindo aí 8 horas de produtividade, repense isso um pouquinho, tá? Porque talvez não seja um ambiente muito saudável para você continuar. Bom, de toda forma, então, nesse momento, o programador começa a programar, né? Então, ele vai, seja sozinho ou com um par, ele começa a produzir e já levando em consideração que ele vai fazer algumas pausas, vai buscar uma água, né? Enfim, ainda mais no ambiente home office, né? Pode ter filho ali, esposa, enfim, companheiro, que vai precisar falar contigo, alguma coisa. Então, você geralmente vai ter essas pequenas pausas ao longo de um período de produtividade. E tá tudo bem, tá? Bom, geralmente então o programador trabalha ali durante essas horas com essas pequenas pausas e depois ele sai almoçar, seja em casa ou vai comer em algum lugar, mas você tem ali geralmente 1 a 2 horas. Tem empresas que dão 2 horas de almoço, 1h30, 1 hora, mas geralmente é um tempo ali considerável que você tem para se alimentar, né, revigorar um pouquinho as energias e voltar então para a parte da tarde. Bom, já na parte da tarde, o que acontece é que você pode acabar continuando codificando, né? Então continua ali produzindo, seja sozinho ou com o teu par, mas também pode acontecer que você tenha que entrar em alguma reunião com alguém do teu time, né? De repente ajudar o pessoal ali com alguma dúvida, alguma coisa que aconteceu, ou até mesmo entrar numa reunião do seu time, né? Para você talvez fazer um refinamento técnico sobre alguma coisa que você vai trabalhar, entrar de repente em reuniões onde você precisa falar com o teu cliente, explicar alguma coisa. Então assim, essa parte da tarde, geralmente ela não tem muito um padrão, senão, né, o fato de que você está codificando e resolvendo problemas ou falando com pessoas, tá? Então assim, aqui para mim é a parte mais difícil de tentar padronizar, mas esse é o mais comum, né? Você continuar trabalhando ou ficar ali resolvendo probleminhas, ajudando o time ou até mesmo participando de mais cerimônias. Quando chega no final do dia, o programador geralmente ele faz o quê? Ele tenta se organizar, deixar tudo no jeito para o próximo dia, ele tenta ali, né, sincronizar a questão de horas trabalhadas, se você é uma pessoa que bate ponto. Então, geralmente no final do dia, o programador ele tenta deixar a casa toda em ordem ali, para que no próximo dia ele consiga continuar de onde parou, ou ele consiga pegar uma nova tarefa, enfim, fazer o que seja do contexto dele. Como você pode perceber, o dia a dia de um programador, ele acaba tendo uma sequência quase que comum, né? Ainda que, mais uma vez, cada caso é um caso, pode ser que a tua empresa seja um cenário muito mais complexo, pode ser que de repente você já seja um programador numa posição mais de liderança, mais de arquitetura, e aí você tem outros afazeres, mas aqui eu estou trazendo um foco mais naquele desenvolvedor que cria software e o foco dele é, de fato, programar, né? Produzir linhas de código. Um item muito importante também para a gente mencionar aqui, pessoal, é a questão que algumas empresas hoje em dia, ainda mais no cenário onde você ainda vai para a empresa, elas acabam te oferecendo algumas coisas, como cursos de idiomas, né, questão de ginástica laboral. Então, mesmo dentro do teu dia a dia, pode acontecer que você pare ali meia hora para fazer uma ginástica, né, esticar um pouco o corpo ali, dar uma exercitada. Pode ser que a empresa te incentive a aprender um novo idioma, então ela vai ceder ali meia hora, 1 hora do teu tempo para que você aprenda esse idioma. Pode ser que de repente a empresa tenha reuniões dela, como town house ou coisas do tipo, onde a empresa intencionalmente quer que todos os funcionários parem, ou uma parcela específica dos funcionários, mas pare de trabalhar e venha fazer alguma atividade em grupo. Enfim, os exemplos vão ao infinito, mas o ponto é, numa perspectiva geral, a área da programação ela se preocupa muito com a pessoa, né, com o programador, porque fatalmente a pessoa programadora ela é o core de maior importância na produção de um código, tá? E reitero, se de repente a empresa que você está não pensa dessa forma, sugiro que você repense sobre continuar trabalhando aí. Hoje em dia o que mais importa é a nossa vida, o que mais importa é a nossa saúde, o que mais importa também é essa qualidade de vida. Então se alguém te fala diferente disso, repense as pessoas que você tem ao seu redor. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Se você gostou, já te convido então a deixar um like, se inscrever no canal. Se você tem interesse de repente em ver o vídeo sobre como é o meu dia a dia no trabalho, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de gravar para te mostrar. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.